Treze horas e 15 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, mostrando a partir de agora as notícias do dia nesta segunda-feira ensolarada. Do lado de lá, Oswaldo Titonelli, acionando os botões eletrônicos para a edição de hoje do nosso 60 Minutos. E vamos aos destaques. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Os amigos, amigas que aniversariam nesta data, 19 de março, dia de São José, quem diria? Também estaremos mostrando as notícias direto de Brasília, IBC, Agência Rádio Web, as nossas parceiras aqui na Cidadania FM. Estaremos falando da difamação aí da vereadora assassinada Marielle Franco. Estaremos também falando da verba que o governo vai destinar para o Rio de Janeiro, para a intervenção militar do Rio de Janeiro, que passa de R$1 bilhão. Também estaremos falando do Somebody Loves aí, que foi essa história da renovação da CNH. O governo voltou atrás e parece que as coisas vão ficar mais simplificadas, menos burocráticas e menos para os humildes contribuintes. Fórum Social Mundial está discutindo o rumo da esquerda. O acrobata do Cirque du Soleil que faleceu após 15 anos na labuta. A vitória de Putin na Rússia, fakes na União Europeia, o pessoal lá fazendo todo um esquema para impedir que as notícias mentirosas tomem conta da internet. Saúde hoje, vamos falar dos cuidados no manuseio do computador, coração e visão. Vamos falar mais uma vez da esporotricose, uma doença que passa para os gatinhos e dos gatinhos para os humanos. Também com muitos casos de conjuntivite em Minas Gerais, além do Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E medicina nuclear, novas tecnologias para tratar do câncer de mama. História hoje. Estaremos falando também sempre de um fato importante. Hoje a estreia de O Guarani, há 148 anos atrás, no Teatro em Milão, obra aí do grande Carlos Gomes. E se der tempo, a série sobre água, já que estamos aí na Semana da Água. Né? 13 horas e 17 minutos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Farma Kid, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 18 minutos, apoiadores culturais aqui conosco, NT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética, também o Miranda Táxi. São os amigos que estão sempre prestigiando aí a Rádio Cidadania FM. E vamos dar o telefone da NT Chaveiros, logicamente, 997-61-1501, 24 horas, para que você peça o trabalho aí do serviço do Nelson, da NT Chaveiros. UDI Ressonância Magnética, o 3732-3264, e o Miranda Táxi, 997-299608, através do WhatsApp, você combina com ele uma viagem que você precisar para qualquer parte do Brasil, até para o Rio de Janeiro, que vem um momento bastante complicado, né? Estaremos contando um pouquinho mais do caso Marielle Franco e também a onda de ódio que tomou conta da internet. E o Mauro Gonçalves, lá de São Paulo, está dizendo que aproxima-se uma tempestade lá na capital paulista, lá em Sampa, viu? Aí o Mauro Gonçalves, faz tempo que você não aparecia, hein? Um abraço, obrigado pela informação aí. E vamos às primeiras informações, a difamação contra a vereadora assassinada lá no Rio de Janeiro e também a verba para intervenção lá no Rio.
De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, FGV, mais de 500 mil de twitters circularam na internet após a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os dois foram mortos a tiros na última quarta-feira no Rio de Janeiro. Segundo o levantamento da FGV, nas primeiras horas após o crime, 88% das mensagens eram de apoio e luto e apenas 7% de críticas. Mas, passados alguns dias, o panorama de difamação da vereadora aumentou. Fakes dizendo que ela tinha ligação com bandidos se espalharam e até mesmo uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio ajudou a propagar as ofensas. No Facebook, Marília Castro Neves escreveu que Marielle estava engajada com bandidos e não era apenas uma lutadora. Mas o que se pode dizer diante de tudo isso? Para o sociólogo e jornalista Laurindo Lalo Leal Filho, se trata de difamação. E os responsáveis têm que ser punidos judicialmente. Eu acho que isso tem que se resolver na esfera jurídica e policial, porque se trata de crime. Difamação é um crime previsto em lei. Dentro da democracia, não há outro instrumento que não seja você levar essas pessoas à justiça. Segundo Laurindo Leal, punir os difamadores pode servir de exemplo e evitar a propagação de novas mentiras. Ele teme que sem a punição a violência aumente, tanto no mundo virtual quanto no real. Eu também vejo um perigo de um conflito cada vez mais exacerbado na nossa sociedade. E essas pessoas fazem isso porque não aceitam o jogo democrático, não aceitam a diferença de ideias, a diferença de valores, que devem existir na democracia. Familiares de Marielle e o partido do qual ela fazia parte, o PSOL, divulgaram que vão entrar na justiça contra os difamadores. Desde a última quinta-feira, um grupo de advogados estão reunindo mensagens caluniosas e difamatórias para entregar na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. Os recursos orçamentários para o recém-criado Ministério da Segurança Pública e para a Operação de Segurança no Estado do Rio de Janeiro serão anunciados até o fim da semana. A informação é do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que se reuniu com outros ministros e o presidente Michel Temer na noite deste domingo. Diogo Oliveira não adiantou valores, mas afirmou que é na casa de bilhão. Ele explicou ainda que será editada uma medida provisória que tem vigência imediata, mas que depois precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Passado um mês da intervenção no Rio, nenhuma verba foi destinada para a operação. O especialista em segurança pública, Paulo Storani, afirma que a burocracia reduz as expectativas de recursos no curto prazo. Então, esse recurso consome disponibilizados. Ele tem que ser direcionado para o que vai ser investido. Nós temos um projeto para isso. O projeto tem que ser aprovado. Tem que ter previsão orçamentária. Isso é rápido. A burocracia da administração pública brasileira funciona desse jeito. Então, não vai ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses que esse dinheiro vai estar disponível sendo dado. O domingo também foi marcado por manifestações em homenagem à vereadora do Rio, Marielle Franco, e ao motorista Anderson Gomes, assassinados na última quarta-feira. No Rio de Janeiro, moradores da Maré, onde Marielle morou, o ato reuniu mais de 5 mil pessoas nas imediações da favela e fechou a entrada da linha amarela e parte da Avenida Brasil, na zona norte da cidade. Em São Paulo, a concentração ocorreu no MASP, na Avenida Paulista. O grupo pediu justiça, igualdade e menos violência. Também neste domingo, a Polícia Civil localizou na cidade de Ubá, em Minas Gerais, o carro que teria sido utilizado no assassinato de Marielle. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 24 minutos, um caso realmente bastante triste da Marielle, vereadora do PSOL lá do Rio de Janeiro. Naturalmente, precisa haver essa contenção. Na verdade, até quem escreveu que teve as 2 mortes de Marielle, né? A morte pela execução, certamente foi uma execução, por tudo que indica, as imagens, os carros. O carro foi achado agora lá em Minas Gerais.
assim como também a segunda morte, é justamente esse linchamento, essa coisa do ódio, inventando mentiras graves, inclusive uma desembargadora, um deputado também do Democrata, Alberto Fraga, que é da bancada da bala, né, que parece que andou pedindo desculpas depois, por transmitir fake news, quer dizer, notícias mentirosas dizendo que a Marielle foi casada com o Marcinho BP, que nunca sempre criticava os policiais. Pelo contrário, ela e o Marcelo Freixo fizeram uma associação para atender as famílias de policiais que foram mortos, né? Então, ela tinha uma noção muito clara dos direitos humanos. Os direitos humanos são para todos os cidadãos, né? Há uma confusão muito grande, que alguns querem fazer essa confusão, principalmente os mais raivosos e aqueles que propagam o ódio pela internet. Eu acho que a internet não foi feita para isso. Felizmente, a gente vive um mau momento em razão dessa propagação do ódio na sociedade brasileira. Quem faz aniversário hoje, deixa eu me ver aqui, 19, dia de São José, né? Parabéns a todos os Josés. Tem um José por aqui? Você é Oswaldo José ou Aldivanã? Não é, né? Nem eu sou Ernesto José, mas meu pai era José, viu? José Ferreira de Albuquerque. José Carlos de Arruda Campos, colega pediatra, aniversariando hoje, parabéns. Rafaela Flores Leles, o Paulo Roberto, Jardim Brasil. Maria Amélia, também aniversariando, lá do bairro Santana. Sônia Tenoro, Gustavo Oliveira. Giovana Panchoni Ribeiro da Silva. Professor Antônio, que colaborou aqui com a rádio também, Antônio José Santos. O Walter Moraes, a Francisca também. E são esses amigos aí. Uma Anitta, foi colaborador aqui, José Carlos Barbosa, já falecido, né, foi colaborador da rádio. A gente também lembra que seria o seu aniversário nesta data. E no Facebook tem a Regiele, que aniversaria hoje, a Ângela Travassos, a Márcia Oliveira, Choi Bila também, dessa com pedido, Sandra Regina Silva, Dico Bac, Jaqueline Cristina Fiorato, Daniela Benedetti, a Maria Júlia, Kelly Cristina Soares e Karina Massucci. São os amigos, amigas que estão aniversariando nesta data aí, e a gente faz esse registro. Vamos à previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, e a gente daqui a pouquinho tem mais informações, tanto aqui da cidade, da sessão de Câmara, que será logo mais 7 horas da noite, com transmissão a partir das 8 para a Cidadania FM. Hoje, aqui em Avaré, nós teremos a chuva fraca nas próximas horas, né? Tem períodos nublados, a temperatura entre 20 e 32 graus. Essa é a tendência do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, ok? Portanto, teremos possibilidade de chuva, cerca de 8 milímetros de chuva hoje, hein? Pouca chuva, portanto, e a gente faz esse registro aí segundo o Clima-Tempo. Vamos a mais notícias direto de Brasília. Vamos falar do acrobata que morreu, né? Caiu fazendo acrobacia no Circo de Soleil. Ele já trabalhava há 15 anos nesse circo, que tem renome internacional. Mas antes eu tenho a notícia da CNH, a lambança da renovação da Carteira Nacional da Habilitação. Começaram dizendo que ia ter que fazer exame, quem fosse renovar, e muita gente chiou pelas redes sociais, e o governo parece que voltou atrás. Vamos lá. O Ministério das Cidades vai revogar a norma que mudava as regras para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o comunicado da pasta, neste final de semana, o objetivo da revogação é não alterar a vida de quem precisa renovar a carteira, além de reduzir custos e facilitar a vida do brasileiro. Pela resolução que entraria em vigor em junho, os motoristas que fossem renovar a CNH precisariam fazer um curso teórico e uma prova, além do exame médico. Para o deputado federal Jerônimo Guerlin, que chegou a anunciar que buscaria uma medida para derrubar a obrigatoriedade, a resolução tem caráter meramente arrecadatório. Com toda certeza, nós temos que ter a qualidade e a capacidade do motorista sempre consolidadas e confirmadas. Entanto, esta última medida ela tem um caráter exclusivamente arrecadatório. Aí nós não podemos imaginar que o cidadão tenha a disponibilidade de ficar toda hora fazendo curso, fazendo prova, né, ainda mais com as regras rígidas
A perda de uma carteira hoje se dá com poucos pontos. Já Horácio Figueira, mestre em Engenharia de Transportes pela USP, a nova determinação contribuiria para uma melhor educação no trânsito. Esse curso seria, acho que para mim, um grande potencial de relembrar as pessoas que algumas coisas mudaram, o fluxo hoje é 20 vezes o que era no passado. Com a respeito à regra, a gente vai continuar contando mortes do país, que não é interessante para ninguém, nem para a economia do país. Então, só para lembrar os ouvintes, uma pessoa que morre no trânsito do país, você que está vivo, que ainda paga imposto, nós vamos pagar cerca de R$1 milhão para essa pessoa. A revogação será formalizada entre essa segunda e terça-feira. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Cidadania FM, 60 minutos. Um acrobata do Cirque du Soleil morreu após sofrer um acidente durante um espetáculo na noite de sábado na cidade norte-americana de Tampa, na Flórida. O francês Ian Arnaud caiu durante uma série de acrobacias realizadas a 4,5 metros do chão. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada neste domingo pela companhia, onde Ian trabalhava há 15 anos. Outros 2 espetáculos da temporada Volta, que estavam programados para acontecer em Tampa, foram cancelados. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13h32 aqui na Estância Turística de Avaré. Vamos aí com as mais notícias, daqui a pouquinho com mais notícias, daqui a pouquinho também as notícias aqui da cidade, da Estância Turística de Avaré. MT Chaveiros conosco, fica Paranapanema 263, 997-61-1501. Também temos aí o apoio cultural da UDI, Ressonância Magnética, o Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, o telefone. E o Miranda Táxi, que atende pelo WhatsApp também, 997-29-9608. Vamos mandar um abraço, não mandei abraço para ninguém ainda, vamos falar do pessoal, o Beto Leme, né, Beto? Ontem o Beto viajou, esteve aqui na rádio fazendo show de viola, que foi apresentado pelo Oswaldo Titonelli, o nosso faz tudo, né, Titonelli? Pois é. A Eliana Juri também está com a gente. Sueli Rocha Lima Canato, lá de Portugal, ao Cochete, um abraço. Giovanni Antonângelo, engenheiro aí da Prefeitura. Ana Sampaio, apresentadora lá da Interativa, parabéns pelo trabalho. Ricardo Augusto Lopes também entrou na nossa página. A Márcia Rocha, tem aqui também o Rodrigo Carvalho, a Ilza Antônio Brasil, o Cláudio Duarte, lá de Campinas. E tem ainda mais amigos aí que aos pouquinhos a gente vai mandando um abraço. A Elvira Fontes também, né? A Alessandra Campanha Albino, São Fábio Zambelan, Regiane de Branco, tem a Silvia Beltrame, tem bastante gente. Aos pouquinhos a gente, o Mauro Gonçalves Pérez, que falou que está chovendo muito lá em São Paulo, está com jeito de chover. O César Alexandre Correia de Araújo, César, um abraço. Zé e Ana Carolina. Ô Zé, tudo bem? Gustavo Guilherme Kuhlmann, que é médico lá em São Paulo, colega nosso, que posta aí umas músicas maravilhosas toda manhã. A gente compartilha na rádio, na página da Rádio Cidadania FM. Vocês podem conferir lá, inclusive, as músicas postadas pelo Gustavo. Vamos a algumas notícias aqui de Avaré. Tenho aqui o Jornal Comarca. Nas rapidinhas do Jornal Comarca, diz o seguinte, que as mudanças estão ocorrendo rápido demais no alto escalão do governo Jô Silvestre. Conforme a Bonia publicou, o fiel escudeiro Valdinei Muniz teve que descer as escadas e assumir a ouvidoria municipal. E lado a lado com o prefeito agora estão o pastor Davidson, que está ocupando cada vez mais espaço no governo, pelo que a gente percebe, e o assessor de gabinete Paulo.
O cenário não é péssimo, diz o jornal, não sou eu que estou dizendo, diz que é horroroso. Cenário econômico-financeiro da prefeitura, queria dizer que é a matéria. Segundo Itamar Araújo, a prefeitura está com forte déficit financeiro e, pelo jeito, não terá como pagar os reajustes dos servidores municipais. Resta saber como o sindicato vai se posicionar nessa história, cobra aí o jornal A Comarca. Aliás, tem uma matéria, que fomos nós que levantamos essa questão, déficit da prefeitura reduz perspectiva de reposição salarial e de reajuste dos servidores municipais. É o que nós mostramos a semana passada, com a própria fala do secretário da Fazenda, que foi bastante sincero e disse que a coisa está complicada, né? A situação da prefeitura não dá para fazer graça, né? E não deve fazer graça. Tem que levar muita seriedade com o planejamento e as despesas essencialmente necessárias e o corte das despesas desnecessárias. Aí a matemática é essa, né? A receita é essa. Também a questão da não ida do Márcio Bertoni, né, que é o responsável pela coleta de lixo, está com o chefe da coleta de lixo, foi ex-assessor de Bruna Silvestre, que é a atual vice-prefeita, quando a Bruna era vereadora, e recebe salário com gratificações adicionais de insalubridade. Insalubridade é para quem bota a mão no lixo, não é, Tonelli? Não é isso? É claro. Não é à toa que ele não foi, e não é à toa que o Borges, que é o secretário de Meio Ambiente, que ficou muito bravo, não? Muito bravo. Não foi lá, mas teria que ir, viu, Márcio Bertoni? Está em tempo ainda de você ir lá responder aos questionamentos dos vereadores e vereadoras. A crise, segundo o Comarca, está brava na prefeitura, isso ninguém nega, mas há informações de que João Silvestre já está se movimentando para comprar um carrão de luxo para o seu gabinete. Que coisa! Pode isso, Arnaldo? Só se espera que no edital ele não use itens como potência de motor ou certas características específicas, como o tamanho das rodas ou do tamanho da tela de multimídia, para desequilibrar a disputa em favor de determinado modelo. Isso não pode dar um rolo enorme. O prefeito do jornal A Comarca. Acho que não ouvi falar, isso é de conversa de corredor lá na Câmara, que há a intenção de comprar algo em torno de 120 mil reais, viu? Por exemplo, sabe quanto custa um Corolla? Eu acho um Corolla excelente para prefeito, governador, senador, para deputado, para qualquer um. Um carro excelente, 79 mil, viu, Tonelli? Não estaria bom? Corolla, né? Eu acho que não pode colocar aí a marca, né? Mas fazer a licitação com custo estimado menor. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Vamos a mais duas informações do Fórum Social Mundial e da eleição de Putin. A terceira edição do Fórum Social Mundial, que foi realizada em Salvador, durou 5 dias, tendo início na última terça-feira e encerrou nesse fim de semana. Com o tema Resistir a Criar, Resistir a Transformar, o Fórum contou com diversas atividades, debates e palestras que foram realizadas em vários pontos da cidade. Damian Hazard, coordenador da Vida Brasil e também membro do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, destacou as mudanças políticas necessárias que foram debatidas durante o evento. A esquerda, os partidos particularmente, estão desafiados a renovar esse pensamento utópico e as formas de fazer política. No caso dos partidos, de fato, eles estão perdendo, de uma certa forma, a sua legitimidade de representar os movimentos. Por isso, a esquerda, se quiser sobreviver, ela vai precisar realmente uma certa dose de radicalidade, principalmente de coerência entre seus discursos e suas práticas. Ela precisa buscar mais um interesse, talvez mais coletivo, cada vez mais, e voltar para aquela velha bandeira da ética na política. Liné Gomes, do terreiro de Iemanjá, de São Luís do Maranhão, participante de uma das mesas de debates de matriz africana, relata a importância de um evento como esse. E esse fórum é super importante para a gente estar discutindo essa política de segurança para o cidadão, para o povo negro e para o povo de terreiro. Principalmente nós, que somos de comunidade, muitas das vezes muito humilde, pobres, e que o próprio poder público e forma da segurança, muitas das vezes é que nos afronta. Criado há 17 anos como contraponto ao Fórum Econômico Mundial, o
O evento já teve edições realizadas em diversos países, inclusive no Brasil. Nesta edição, entre as personalidades presentes, a pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, deputada Manuela Dávila, que participou da Assembleia Internacional em Defesa da Democracia e da Assembleia Mundial de Mulheres. Também passaram pela edição deste ano do Fórum Social Mundial os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, além de José Mujica, do Uruguai, o sociólogo Emir Sader, a presidente da Federação Democrática Nacional de Mulheres, Lorena Penha, e Francine Mestrum, da Justiça Global Social. Foram 1.500 coletivos, organizações e entidades cadastrados de países como Canadá, Marrocos, Finlândia, França, Tunísia, Guiné e Senegal. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Cardoso. Cidadania FM, 60 minutos. A já esperada reeleição do presidente Vladimir Putin deve manter a Rússia como um ator cada vez mais influente nos conflitos internacionais. Bruno Jubran é pesquisador em relações internacionais da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Ele acredita boa parte da força de Putin ao uso da máquina pública para fazer propaganda do governo e eliminar adversários. Mas existe uma segunda explicação, que está na memória dos russos. Eles temem ver o país afundar novamente na grave crise dos anos 90, quando a União Soviética tinha acabado de implodir, e a Rússia teve uma primeira experiência de democracia e economia de mercado. Só que foi um período muito turbulento. Turbulência política, turbulência social, turbulência econômica, e isso traz muitas memórias negativas para o eleitorado russo, né? Então eles tendem a associar a democracia liberal com a falta de ordem. Com a questão do Putin em 99 para 2000, eles viram no Putin uma figura do líder que consegue lidar com esse jogo político e consegue controlar a situação, garantir ordem e retorno da Rússia ao jogo das potências mundiais. Putin chegou a ver sua popularidade cair em 2011, mas deu a volta por cima com a anexação da Crimeia em 2014. Desde então, o Kremlin tem sido cada vez mais atuante no cenário internacional. Na guerra da Síria, por exemplo, o apoio da Rússia foi decisivo para que Bashar al-Assad conseguisse virar o jogo contra os rebeldes e reconquistar boa parte do território. Para Bruno Jubran, a nova vitória eleitoral vai estimular um protagonismo ainda maior do país. Se a gente pensar que a Rússia é vizinha, ao mesmo tempo, da Europa Oriental, da Europa do Norte, ao Oriente Médio, ao Sul da Ásia, ao Leste da Ásia também, todas essas regiões são muito importantes. É um país, certamente, esse país vai ter uma posição central em quase todos os problemas internacionais. Putin está no poder há 19 anos. Neste período, só ficou fora da presidência entre 2008 e 2012, quando ocupou o cargo de primeiro-ministro. Ele foi reeleito para mais 6 anos de mandato. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Um abraço também para o Miranda Tax, o DI Ressonância Magnética e MT Chaveiros. Mais notícias aqui da cidade, mas antes disso, um abraço para o Jefferson dos Santos, Midori Yamatsuka, o Paulo Florentino da Silva. Fala, doutor. Falando. Um abraço para o Paulo aí. Fernando Caram e a Valéria Ferreira dos Santos, Renatinha Barros, o Cláudio Duarte, o pessoal aí que eu já mandei um abraço, reafirmando aí todos os amigos que estão conosco. Vereadora critica propostas de terceirização da coleta de lixo e municipalização do aeroporto, foi falar aí da Marialva, que disse também questionar a prefeitura sobre gastos na contratação de 11 ônibus para educação. Já o Barreto está querendo saber sobre a compra de massa asfáltica, a partir de compra aí de, segundo informações, algo que ele detectou a semana passada, que estava dando prioridade para a zona
para a zona rural. Né? E se teriam sido os fazendeiros que compraram a massa asfáltica, mas aí precisa naturalmente tudo preto no branco, como diria, né? Tudo as notas certinhas, isso que ele está pedindo para que realmente chegue a uma conclusão, se houve alguma idade de utilizar, inclusive, os servidores, e essa compra precisa ser naturalmente confirmada. Né? Nós temos também falta de CRP, pode prejudicar o cronograma de obras da Prefeitura. Segundo a Avaré-Prévia, a Prefeitura está devendo 5 milhões para a Avaré-Prévia. Precisaria quitar esse valor ou parcelar a quitação desses valores para conseguir o tão sonhado CRP para poder vir recursos da área federal. Apesar que o governo federal também vive suas sérias dificuldades. Motociclista faz apelo ao prefeito após sofrer acidente e se ferir ao tentar desviar de buraco. Aliás, realmente muita gente reclamando de buraco e o executivo prometendo que dessa vez tapa todos os buracos. Aí tem que dar uma lição Tomé, né? Esperar, ver para crer. Precariedade da pavimentação das ruas foi bastante assunto na última sessão da Câmara e hoje, como eu disse, teremos mais uma sessão e estaremos participando junto com os demais vereadores dessa sessão de Câmara. Mais informações aqui, vamos só dar uma olhadinha a mais, algumas notícias locais. Dupla é presa pelo assassinato de Oswaldinho da Vendinha da Arandu. Notícia que no final, sexta-feira, demos bastante detalhes a respeito de ter pego, já ter praticamente desvendado esse crime, triste crime aí, que inclusive envolveu queimar, jogar gasolina, né, querosene, me parece, no próprio rapaz que foi asfixiado pelos dois rapazes aí, né, o Oswaldinho, bastante conhecido lá de Arandu. E vamos trazendo mais informações, agradecendo a Dilce Rapelli, que também acessou a nossa página, e Dairzinho atropelado, seu estado de saúde é grave. Dairzinho é bastante conhecido, né? Ele veste camisa do Palmeiras, né? E fala bastante na rua, e foi atropelado lá no Jardim Paineiras. Vamos só dar uma olhadinha nessa matéria que está aqui no jornal do Marcelinho, está dizendo aí que ele foi atropelado lá no Jardim Paineiras e, pelo que eu soube, ele está internado. O Barreto esteve lá vendo o caso dele ontem à noite. As primeiras informações é que ele teria, inclusive, falecido. Mas, na verdade, está internado. Já conseguiram vaga na Unesp, que está com trauma craniano e afundamento bastante grave. E, a essa altura, já deve ter sido transferido lá para a Unesp. Pelo menos a informação que consta que nos passaram agora há pouquinho. Né? 13h48. Mais informações aqui no Jornal Avaré Urgente e notícias locais para vocês. Vamos só dar uma olhadinha. A Prefeitura reajuste valores e custo estimado com terceirização da coleta de lixo ficou 1 milhão mais barata. O custo estimado era de 6 milhões e 100 mil reais, em torno disso. E agora fizeram um novo edital, reduzindo para 5 milhões. Pode isso, Arnaldo? Como é que é essa gordura aí de 1 milhão, hein? Como é que a gente... Será que eles estão exigindo menos da empresa? Fizeram uma avaliação mais adequada? Né? Estranho, né? No mínimo estranho é o que exatamente o Avaré Urgente está colocando aqui para a gente meditar. O caso da Dairzinho, que nós já comentamos, concurso público, a Prefeitura abre inscrições para preencher 27 vagas na educação. Tá? Em concurso público aí à frente, para quem é da área de educação. Homem morre e 2 pessoas ficam feridas em capotamento. Estou vendo a foto aqui, deve ter sido realmente na SP-255. Todo final de semana é a mesma história. Né? A gente sempre está anunciando aqui na segunda esses acidentes. Um homem de 58 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas após se envolver em um acidente na rodovia Alfredo Oliveira Carvalho, em Taquarituba.
O motorista do veículo seguia pela rodovia quando, próximo ao bairro rural Aleixo, perdeu o controle da direção, bateu barranco e capotou em seguida. Com o impacto, o motorista José Valdir Gomes ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no próprio local. Um homem que estava no carro e uma criança foram socorridos e levados para o hospital de Itaguaí com ferimentos leves. Aí. E a foto realmente ilustra bem isso que a gente está falando aí. 13h50, vamos dar uma olhadinha no Jornal do Goiê, para dar ver as últimas notícias mais importantes aqui de Avaré. Falta de médico deixa cidadão indignado em Avaré. Marcou, chegou lá, o médico tinha uma licença ou férias, ou algo assim, né? E ele ficou bravo, né? Ficou bravo e reclamou, dizendo que deveria, no mínimo, ter avisado, já que ele marcou essa consulta meses atrás. É realmente um problema complicado, cabe aí à Secretaria de Saúde dar devidas explicações. Teve prévia aí dos tucanos aqui em Avaré, tem aí na foto, vendo aí várias pessoas conhecidas, né? E na prévia geral, ganhou o Dória, mas estão questionando, hein? Tem gente que está questionando, fala que fajotaram a prévia aí. Dória venceu e Covas assume a prefeitura no dia 7. Na verdade, é o neto do Mário Covas, que se torna prefeito de São Paulo, após Dória ter avisado que ia ficar 4 anos, e não ficou nem 2, ficou 1 ano e 2 ou 3 meses, e já vai sair para outro cargo. Tem gente que critica esse voluntarismo, essa, digamos, sede excessiva ou fome excessiva de poder, né? Daqui a pouco o Dória vai querer ser também outras coisas aí, né? Já pensou em ser, na verdade, né? São detalhes aí que os próprios tucanos estão dando muitas bicadas aí. Como é que é? Sem copiar do Serra, é verdade. Serra fez a mesma coisa, né? Então, prometeu que ia ficar os 4 anos e, de repente, né, deixa. Certamente os eleitores dele não ficaram nada contentes, hein? Silvia Candoca acessou nossa página também, a Cássia Moreira, a Heloísa José Rui Bergamo, lá de Joaquim Távora, José Antônio Camilo de Godoy, Luizinho Aparecido, abraço para todo mundo aí que está conosco. Carro suspeito no caso Marielle Franco, a vereadora assassinada, executada lá no Rio, foi achado em Ubá, Minas Gerais. O Coringão perdeu do Bragantino, o Palmeiras ganhou, e o Santos empatou, o São Paulo perdeu. Né? Esse foi o resumo da ópera aí, nesse final de semana, da ópera futebolística. Reeleito, Putin deverá ou tentará mudar as regras da Previdência lá na Rússia também. Né? Mas que as coisas se repetem em todo canto. Vamos a mais informações, 2 matérias de saúde, os cuidados com os olhos para quem usa muito o computador e a campanha que começa hoje da esporotricose. A União Europeia mantém um grupo de especialistas do mundo acadêmico e da sociedade civil para acompanhar o que chama de desinformação divulgada na mídia, as fake news. Os fundamentos desse grupo giram em torno da transparência em relação a fontes de financiamento, de informação e credibilidade. O embaixador da delegação da União Europeia no Brasil, João Cravinho, detalhou como vem sendo esse trabalho de identificação de notícias falsas na Europa. Um conjunto de pessoas embuchadas que significa ter ideia é desmoar informação errada que é dada e vão dizendo isto não é verdade, por isto e aquilo. Isso é um plano mais concreto e imediato. Num plano mais abrangente, nós temos um grupo de estudo para desenvolver políticas com Google, Facebook, etc., para evitar a difusão de fake news. Algo que eu julgo que é muito significante, não só na Europa, mas em todo o mundo. A liberdade de expressão é um dos fundamentos das nossas democracias em defender a liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, impedir os abusos. Na última semana, um encontro com jornalistas da América Latina serviu para discutir as estratégias de comunicação do Bloco Econômico Europeu para os países fora da União Europeia. O chefe do Departamento das Comunicações Estratégicas, Lutz Kellner, falou sobre a necessidade de explicar como funcionam as decisões dentro do bloco econômico e de investir em comunicação local para audiências fragmentadas.
deixando claro que o bloco defende e se aproximando mais da mídia independente. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. A preocupação com a visão devido à exposição às telas como a do computador, celular e tablet tem aumentado cada vez mais. E não é para menos. Usar esses aparelhos durante muito tempo sem tomar alguns cuidados é prejudicial à saúde dos olhos. O alerta vem da oftalmologista da Oftalmed, Patrícia Rocha. Segundo a profissional, ao ficar um período longo em frente a esses equipamentos, a pessoa deixa de piscar o suficiente para manter os olhos funcionando como tem que ser. Quando a gente está na frente dos monitores, a gente pisca menos, a gente pisca cerca de 5 vezes menos. Então, acaba que isso acarreta impacto bastante no filme lacrimal e dando cansaço visual, que é muito comum. A gente pode sentir principalmente os efeitos europeus, entre eles vermelhidão, ardência, sensação de areia, coceira, lacrimesamento, dor, embaçamento. Em crianças, cuja visão está ainda desenvolvimento, pode inclusive transformar uma miopia verdadeira. Patrícia Rocha explica por que piscar é tão importante e recomenda o que fazer para não ter a visão prejudicada ao usar constantemente o celular, o tablet ou o computador. Quando a gente está na frente dos monitores, por exemplo, e acaba que interfere na produção lacrimal, esse ciclo lacrimal ele se quebra mais rápido. Então, acaba que a lágrima ela começa a evaporar mais cedo. Então, para isso, a gente tem que estar piscando, e justamente para a gente estar colocando mais filme lacrimal e dar essa aplicação de conforto. Lembrar de estar piscando sempre, lembrar de estar usando o lubrificante prescrito, né, para um médico oftalmologista, que assim for necessário. Outra dica dos profissionais é que realize a chamada regra 20-20-20. Para cada 20 minutos diante de um computador ou dispositivo móvel, olhe em direção a um objeto que esteja a 20 pés, ou seja, 6 metros de distância durante 20 segundos. Isso faz, segundo os especialistas, com que os músculos dos olhos relaxem. Agência Rádio Web de Brasília, Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. Começa na segunda-feira, 19 de março, a campanha de conscientização de estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, é necessário ficar atento a algumas informações. Trata-se de uma micose causada por um fungo, que afeta principalmente a pele de seres humanos e animais. É conhecida como a doença do jardineiro, porque o fungo habita a vegetação solo. A médica dermatologista Regina Schertmann explica que os gatos são vítimas e têm um alto potencial de transmissão. Eles começam assim com sintomas respiratórios de um resfriado, e aí depois começam com feridas na boca, nos olhos, nas patinhas, aí depois vai pro pelo. E também eles podem transmitir o fungo pelo arranhão, pelas unhas, por mordida, também tem na boca. Está em todas as secreções do corpo dele. Ele transmite muito porque ele próprio adquire uma forma severa dessa doença. Os gatos têm o costume de se esfregar e lamber uns nos outros, o que colabora para a disseminação da esporotricose. Assim que apresentar os sintomas da doença, é importante levá-lo ao veterinário. A doença tem cura, mas precisa ser tratada o quanto antes. A médica Regina Schertmann faz reta. Às vezes, quando o gato está doente, ao invés de cuidar do gato, expulsa o gato de casa. Ou se o gato morre, enterra no jardim de casa. Isso é um erro, que o gato ele está lotado de fungo. E aquele fungo vai todo para o solo e vai contaminar outros gatos e outras pessoas que cuidam da terra. Então não pode enterrar no quintal, tem que incinerar o gato. Os cachorros e os humanos adquirem a forma mais branda da doença, que começa com o aparecimento de um nódulo vermelho doloroso, parecido com uma picada de inseto. A especialista recomenda que as pessoas que trabalham com jardinagem utilizem luvas para evitar a contaminação. Para saber mais sobre a esporotricose, acesse www.sbd.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h59, o Asilo Rafa, né, está precisando da ajuda de todos nós aí. Teve um problema na última chuva, houve destelhamento,
E a conta do Rafa é Residência do Amor Fraternal de Avaré, Caixa Federal, agência 0286, conta 003, 40000513, ok? A conta da agência 0286 e a conta, para simplificar, seria 513-5. Asilo Rafa. Asilo é o nome correto da Instituição Residência do Amor Fraternal de Avaré. A exposição também do Rubens Prata vai até o dia 22 de abril, lá no Centro Cultural. Vamos prestigiar um grande artista avarense. E o que mais que nós temos aqui? Lembrando que a comemoração do Dia Internacional da Síndrome será dia 21 de março, né? Será na quarta-feira, mas o evento acontecerá no Mateus de Vieira, no sábado, 10 horas da manhã. Abertura às 10 horas da manhã. Ok? Está dado o recado aí. Deixa eu passar rapidamente as últimas manchetes. Já são 14 horas. Nós estamos encerrando a nossa participação. Agradeço ao Silvano Porto e ao Barreto, que acessaram também a nossa página. E está dizendo aqui que não há ligação na UOL, não há ligação entre carro apreendido em Minas Gerais e morte de Marielle. O UOL conferiu e Marielle não foi casada com o traficante Marcinho BP. Uma informação falsa, uma fake news neste caso aí. Marielle teve mais votos em zonas nobres do que na Maré, onde cresceu. Com o perfil da maioria das brasileiras, vereadora era representação social. Alckmin cobra a marca do governo em obras de São Paulo. O governador pede avisos no Rodoanel e em metrô no Morumbi. Grupo norueguês admite que contaminou o rio no Pará. Norsk Hydro, que é o nome da empresa norueguesa, foi multado em 40 milhões de reais por poluir o manancial de Barcarena, no Pará. Afetou, inclusive, o abastecimento de água da cidade. Que coisa, hein? Ação no STF pede fim da prisão a condenados em segunda instância. Quem vai analisar é Gilmar Mendes. Recapturado o traficante tido como o maior do PCC em liberdade em São Paulo. Palmeiras respira, mas pode ter vida complicada pela justiça no Paulistão. Aí, são algumas das notícias manchetes aí do site UOL. Eu tenho ainda algumas notícias de saúde, como o caso de conjuntivite em Minas Gerais, também o Dia da Combate à Tuberculose e a medicina nuclear para tratamento do câncer de mama. E vamos encerrar com a história hoje com a ópera O Guarani, a história da ópera Guarani, que estreou há 148 anos lá em Milão, no Teatro em Milão. Vamos deixar a série Água para amanhã, que já não temos mais tempo, né? Um abraço a todos. Amanhã a gente volta. Vamos lá. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Médico Repórter. Um abraço para Isabel Cristina dos Santos, Flávio Zanolá e Rose João. Um abraço a todos. Sensibilidade à luz, dor e secreção. Esses são os principais sintomas da conjuntivite, doença de contágio fácil que costuma levar 15 dias até a curar. Em Minas Gerais, o governo lançou um alerta depois de registrar 118 surtos da enfermidade apenas nos primeiros meses de 2018, contra 180 em todo o ano passado. Chega atrasado, não dá tempo, não.